você precisa muitas vezes se colocar em situações, em locais, em momentos e círculos de relacionamento que te permita que o telefone toque. Por quê? Porque se eu não tivesse em Alphaville, se eu não tivesse a amizade dele, se eu não tivesse buscando crescimento, etc., podia ser qualquer telefone tocar, podia ser do presidente da República, não ia mudar nada, porque você não ia estar naquele momento de coisa. Tem gente que não acredita. A autossabotagem existe. Existe. A autossabotagem existe e se você não acredita, isso já é uma autossabotagem. Olá pessoal do Estúdio PSC, o canal para o seu conhecimento, onde a gente traz convidados para falarem das suas experiências, falarem do seu trabalho e levar conhecimento para você. E hoje eu estou aqui com o William Fabrício, meu amigo, fizemos mentoria junto, é grande amigo, próximo, é CEO e fundador da InLeaders e outras empresas também. Vai falar um pouco para a gente sobre projetos, processos, venda, estratégia, marketing e atendimento. Né? Imagina os pilares de uma empresa. O William está com a gente aqui. Amigo, muito obrigado por estar com a gente. Queria que você começasse aí se apresentando. Quem é o William Fabrício? Para a galera conhecer. Eu já conheço meu amigo, mas fala para a galera aí. Fala, Moreira. Primeiramente é um prazer. Muito obrigado por ter me convidado. Realmente é uma honra estar aqui. E aqui é um canal para a gente realmente compartilhar um pouquinho de conhecimento, experiência. Eu acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal, gerar vários insights para quem está aqui nos assistindo, né? E também realmente explorar temas que são cruciais para qualquer negócio, como projeto, processo, estratégia, marketing, vendas, atendimento e inúmeras outras frentes. Então eu sou o William Fabrício Pereira, eu atuo na InLeaders Consultoria. A gente tem mais de 9 anos de mercado, temos unidades no Brasil, Paraguai, unidades em Foz do Iguaçu, São Paulo. Estamos iniciando nosso processo de franquia agora, já lançando a nossa franquia no mês passado. E realmente temos uma jornada muito legal. E aí fazemos representação de software, tem unidade de consultoria também com o Janguia Diniz, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, tem uma trajetória bem legal na parte de consultoria. E o legal da consultoria, Moreira, sabe o que é? É que a consultoria tem uma vantagem em relação aos outros negócios. Porque a consultoria, você entra na cozinha, literalmente, de todos os clientes. Então, eu vejo a área financeira de todos os clientes que eu passo. Eu falo, cara, esse financeiro é bom, esse é ruim, esse funciona bem, esse tem esse problema, esse não, etc. Eu vejo as áreas de projetos de todos os clientes que a gente passa. Então é muito legal porque você vai vendo benchmarks e você vai vendo as boas práticas. Você vê o que funciona, o que não funciona, para você poder levar as melhores práticas cada vez mais para os seus clientes. Então esse é um ponto bem legal do que a gente vai abordar. Eu acho que quem está conosco aí, se acompanhar até o final, realmente vai levar vários insights para casa. Muito bom. Tem muito assunto para falar, porque além da InLeaders, o William é professor de MBA, né, atuou fora do Brasil, atua também na América Latina, é sócio do Janguia Diniz, acabou de lançar um livro junto com os mentores ali do MBN. Então tem muito assunto aqui nesse podcast. A gente está só começando aqui a brincadeira, né? E vamos começar logo trazendo conhecimento na veia, direto, né? Eu sei que um super trabalho da InLeaders, em o que você é muito especialista, está ligado muito à gestão de projetos, processos, né? Toda essa parte de estratégia da empresa. E claro, existe uma dificuldade muito grande no Brasil das empresas trabalharem os seus processos cada vez mais, documentarem seus processos, colocarem numa tecnologia. Eu sei que é um trabalho muito forte seu, sua especialidade é isso. E eu queria que você trouxesse assim, qual é o escopo básico que a empresa tem que ter na sua gestão de projetos, processos, para ter sua estratégia bem resolvida. Se você fosse chegar numa empresa hoje aqui do básico, fazendo uma aula básica, rápida, né? Como a empresa tem que estar preparada com essas áreas? No mínimo tem que ter. Sei que tem um super avançado, que a gente vai falar já, mas o mínimo. O que é que você diz aí, pessoal? Legal, Moreira. Muito bom. Vamos lá. Toda empresa precisa do quê? Ela precisa entender os 3 pilares. Estratégia, projetos e processos. Para a estratégia, ela precisa ter objetivos, indicadores e metas, que é o que vai ajudar ela a nortear para onde ela está indo e onde ela está chegando no destino ou não. Para projetos, ela precisa ter cronograma, escopo e orçamento. Então, ela tem que saber quanto que ela vai gastar, quanto tempo vai levar e se está concluindo as atividades, entregando o projeto ou não. E para processo, ela precisa ter manuais e fichas de processo, descrevendo o que vai ser feito. Isso é básico para toda empresa, independente sendo um mercadinho de esquina até uma multinacional, e para todos os departamentos. Quando o gestor, o empresário, ele entende que a empresa nada mais é do que esses 3 pilares, estratégia, projetos e processos, para a área de RH, para a área de financeira, para o marketing, para o comercial, para o jurídico, etc., ele começa a entender que não é tão complexo, ele não precisa aprender tudo para ele ser um bom gestor, um bom empresário.
ele precisa aprender a dominar essas 3 ferramentas. Se ele souber dominar indicadores e metas, ele vai saber se, independente da área, se ela está indo rumo ao objetivo que ele traçou ou não. Se tem projetos ou não, se ele está melhorando a curva de valor e se tem processo, se ele está mantendo. Então, é basicamente, de forma bem sucinta, é isso. É isso que a gente tem que aprender no nosso dia a dia. E tem um ponto muito interessante, Moreira. Quando eu fiz meu MBA em gestão de projetos, lá atrás, mais de 10 anos atrás, o tema do meu MBA foi como aplicar isso para a vida pessoal. Então você consegue fazer um paralelo disso até com a tua vida pessoal, que é um produto que a gente criou na época chamado gestão de vida. Então eu consigo gerenciar a empresa, gerenciar a vida, tudo com esses 3 pilares: estratégia, projetos e processos. Então isso é uma dica para todos os empresários, gestores aplicarem para os seus negócios. Show de bola, gostei demais disso. Já que você tocou nesse assunto, falou do seu MBA, eu queria saber: como é que eu aplico estratégia, projeto e processo na minha vida? Fala um exemplo aí de como que a gente pode fazer isso no dia a dia. Orçamento de casa, do trabalho, planejamento de uma festa de aniversário, de um casamento, né? Eu sei que meu amigo tá já na beira do casamento aí, né? Tá no ar, então esse planejamento deve estar muito bem feito. Fala para mim como é que na vida pessoal você pode aplicar. Se puder dar algum exemplo, seria muito massa. Muito bom, Moreira, vamos lá. A lógica ela é exatamente a mesma, né? Então imagina o seguinte: missão, visão e valores são conhecimentos, termos muito conhecidos para quem está na área empresarial. Então assim, como ser humano também, você tem missão, você tem visão, você tem valores. Os valores são os princípios que regem a tua vida. A missão é o que você faz, o seu propósito. E os valores, e a visão, desculpa, é aonde você quer chegar. Você quer ser o quê, Moreira? Eu quero ser o maior empresário do Brasil, eu quero ser o maior gestor do Brasil, eu quero ser o maior empresário da área tal, eu quero ser o maior professor do meu segmento. Então, quando você desenha esses 3 pilares, você começa a abrir o leque para outras opções. E aí o paralelo ele começa a ficar interessante. Por quê? Porque numa empresa ela tem os departamentos: comercial, marketing, RH, jurídico, etc. Quando você fala de vida pessoal, você tem um conceito que chama-se roda da vida, que ele também traz os departamentos, que é o quê? A área espiritual, a área de saúde, a área de financeira, a área de inúmeras outras ali que a gente pode estar trabalhando nesse contexto. E aí você começa a olhar basicamente o quê? Que todas essas áreas eu consigo gerenciar. Então a área profissional, por exemplo, eu consigo gerenciar como? Qual é o meu objetivo profissional? Meu objetivo profissional é ser o melhor gestor do mercado nacional, da minha cidade, da minha região, ou da minha área, se eu for nichado, etc. Então, beleza, se esse é o meu objetivo, como eu vou medir isso? Eu vou pensar, o objetivo é esse, o indicador é número de cursos, por exemplo, número de horas de desenvolvimento, ou ser, por exemplo, o profissional mais reconhecido do meu segmento. Então, como é que eu vou medir isso? O número de palestras, número de horas de conteúdo nas redes sociais, número de pessoas que me assistem, etc. Então, eu consigo pensar em indicadores. E pensando em indicadores, eu vou desenhar o quê? Projetos e processos. Aquela mesma historinha. Projetos é o quê? Se eu quero ser o melhor profissional, ou maior autoridade no segmento, quais são projetos? Um projeto é fazer um MBA, que tem começo, meio e fim. Faço um MBA e termino. Um outro projeto é fazer, uma imersão no exterior, porque isso vai valorizar minha carreira. Eu quero fazer uma imersão em Harvard, em Wharton, em Columbia, etc. E aí eu vou pensando em projetos para que eu possa desenvolver e alcançar aquele resultado que eu espero. E por fim, os processos, que é o que eu preciso fazer todos os dias, para que eu possa, todos os dias, semanas, para que eu possa realmente chegar naquele resultado. Então, nesse mesmo caso, o Moreira, por exemplo, com o podcast dele, ele tem um processo aqui que é o quê? Eu tenho que gravar conteúdo uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, etc., na frequência em que ele definir, para que ele sempre mantenha esse fluxo acontecendo e mantenha a peteca de pé, vamos dizer, a peteca no alto, né? Então, basicamente, observa o quê? Que a empresa, se a gente fazer um paralelo com a vida pessoal, ela tem muita relação, porque assim, a estratégia, projetos e processos. Quando eu venho para a vida pessoal, eu pensei, dei o exemplo do profissional. Vamos falar do financeiro de forma bem rápida? Financeiro, qual o objetivo? Fazer fundo de caixa, fazer uma reserva de emergência, preparar uma aposentadoria com renda passiva, através de aluguéis, fundos, investimentos, etc. E aí você cria o objetivo, mesma coisa. Se eu quero fazer renda passiva, eu tenho que comprar imóveis que me deem renda de aluguel, por exemplo. Então eu consigo começar a pensar nisso e também fazer, por exemplo, os processos ali da minha vida pessoal financeira, que é o quê? Fazer o controle financeiro, lançar, ver se eu estou ganhando mais,
faturando mais do que gastando, se eu estou tendo resultados, se estou poupando no final do mês. Então eu consigo ir pensando isso em todos os princípios, em todos os pilares da vida do ser humano, baseado na roda de vida, pilares profissional, saúde e bem-estar. Tua esposa, por exemplo, malha, treina, faz maratona, faz 21 quilômetros, então ela tem... É um projeto, né? Fazer uma maratona é um projeto, né? Exato. Para fazer esse projeto, você tem que se preparar o quê? Tem que ter um peso X, tem que começar fazendo 5 quilômetros, 10, depois 15, depois 20 e 21, tem que fazer isso continuamente, pelo menos uma vez por mês, para chegar no dia, estar preparado para fazer alimentação, acompanhamento médico, cardio, né? Então imagina, é um projeto, né? Você pensa que é só ir correr e só levantar, eu estou falando aqui por ela aqui, porque você pegou, não, meu amigo, tem uma preparação e um projeto e um processo bem definido, com base em uma estratégia. Estratégia, perfeito. E processo, para quem às vezes a pessoa não está muito habituado com o termo processo, a melhor forma de traduzir para a vida pessoal o processo é rotina. Então qual é a rotina de uma pessoa que quer fazer uma maratona? É, por exemplo, treinar 5 km por dia. É, por exemplo, ir para a academia e fazer musculação, aeróbico, etc. É, por exemplo, se alimentar bem todos os dias. Isso são as rotinas que ela precisa cumprir para estar alinhada àquele resultado que ela busca alcançar. Então aí você começa a fazer os paralelos e fica muito interessante essa brincadeira, legal, porque você vai vendo que faz sentido, né? Gostei demais disso. E agora, por que pegar essa deixa aqui e no tema de processos, projeto, estratégia, eu sei que você é especialista nisso, mas também a sua empresa, né, é também especialista nessa consultoria de implantação também de tecnologia para que isso aconteça. Porque hoje a gente tem muita tecnologia disponível, tem muita ferramenta aí disponível para ajudar nesse processo. O que é que você oferece e como que as pessoas podem, de fato, implementar tecnologia para melhorar estratégia, projetos e processos? Muito bom, Moreira, vamos lá. Quando a gente fala disso, a gente precisa começar a pensar que basicamente nós precisamos de ferramentas para fazer com que as coisas funcionem. Então é como se eu fosse, eu quero pregar um prego, um quadro na parede, mas se eu não tiver um martelo, as coisas não vão, um martelo e um prego, eu não vou conseguir ter sucesso nessa jornada. Ou que sejam outras ferramentas, fita adesiva, etc., dupla face, tudo mais, mas você precisa de ferramentas para isso. Então, por mais que nós sejamos uma empresa de consultoria, a gente precisa estar atrelado a software, a tecnologia, porque hoje o mundo é basicamente isso. Seja no teu celular, que você tem um aplicativo, seja na tua empresa, que você tem softwares para te auxiliar nesse processo. Então, você precisa ter tecnologia para isso. Hoje, como empresa de consultoria, a gente implementa em qualquer ferramenta. A gente não é obrigatoriamente exclusivo, em uma única ferramenta. Mas tem uma ferramenta que a gente é parceiro, que a gente acredita muito na solução dela, que é a ferramenta do ClickUp. E a ferramenta do ClickUp, ela é especializada nisso. É em gestão de tarefas, projetos e processos. Você consegue desenhar tudo isso lá dentro. Então a gente consegue trazer muito mais do que só implementar a ferramenta ou dar um treinamento na ferramenta para o pessoal aprender a mexer, criar uma atividade. Porque criar atividade é fácil. Você pega uma ferramenta dessa, ou qualquer ferramenta desse segmento, de gestão de projetos, processos, tarefas, produtividade, você criar atividade lá é fácil. Ir no mercado, fazer compra, enviar relatório, etc. Você cria, coloca responsável, data e acabou. Só que o que manda mesmo é o que está por trás. É o conhecimento que você traz para aquilo. E aí é onde a gente tem especialidade, porque a nossa empresa está com mais de 9 anos, fizemos agora no mês passado. O Moreira também teve... a gente ficou muito honrado dele comparecer lá, ele participou, viu a nossa convenção, esteve conosco, foi muito legal. E a gente precisa basicamente o quê? Trazer gestão e conhecimento. Então nós trazemos todo o conhecimento por trás de implantação de PMO, de implantação de BPMO, que são termos que nem todo mundo conhece. PMO é uma área dentro da empresa para gestão de projetos. Então imagina que você precisa planejar alguma coisa e você não sabe para quem pedir. Você já sabe agora, você vai pedir para a área de PMO. É a área que vai te ajudar a planejar e te entregar um bom cronograma. Um cronograma que seja execuível, que seja executável. Então, o PMO ele faz isso. E o BPMO, que é o Business Process Management Office, é a área de processos. Se eu preciso manualizar alguma coisa, eu preciso criar um manual, um processo de como, por exemplo, eu faço contas a pagar, receber, um processo de como eu faço gestão de estoque, eu vou pedir para quem? Para a área de BPMO, que é a área de processo. Então, essas são as duas principais áreas. Tem também uma terceira, que é a OSM, que é Office Strategy Management. São tudo terminhos, palavras, coisas, mas é a área de estratégia. Então, sim, são nomes que se dão, mas, em essência, nós temos muito background disso, conhecimento disso, de como implementar essas áreas. E a gente usa as ferramentas para que a gente possa aplicar esse conhecimento. Então, a gente consegue aplicar e dar um bom apoio nas empresas para que elas consigam realmente
utilizar e da forma correta. Não só ter uma ferramenta, ter uma Ferrari, usar a Ferrari na rua, no chão, na estrada de barro, porque você não vai conseguir tirar proveito disso. Muito bom. Ele não falou aqui, mas eu vou fazer o merchan dele aqui, porque a Ferrari, nós temos uma Ferrari aqui, né? Usamos a Ferrari aqui, usamos o ClickUp. O ClickUp, que é uma ferramenta de projetos, gestão de tarefas, atividades, né? E foi a Elias que implantou aqui com a gente, que trouxe, tanto nos apresentou a ferramenta, foi o William, tanto nos apresentou, fez o processo de implantação, mapeou alguns processos e nos entregou esse processo aqui, que hoje é tocado aqui, inclusive, pelo nosso querido Gabriel Leal aqui, que nos ajuda aqui com esse processo também, além de ser o nosso produtor aqui do podcast. Né? Então, William, sobre o ClickUp, por exemplo, o que essa ferramenta, assim, claro, eu estou falando do lado do cliente aqui, né? Eu sei que ajuda demais a gente, todo esse processo de controle de tarefas, de gestão de atividades, e como que vocês implantam em diversos segmentos, né? Desde uma clínica odontológica a uma empresa de software como a nossa, a uma indústria, a uma empresa lá de implantes capilares, por exemplo. Como que você ajuda cada empresa dessa, implantando uma solução dessa para controlar esse processo? Dá um overview para a gente, qual seria a usabilidade principal? Qual a diferença dela para uma planilha, por exemplo? Perfeito. Vamos lá, de forma bem sucinta, assim, se você tem tarefas, você precisa de uma ferramenta de gestão de tarefas. Então, se você precisa delegar alguma coisa a alguém e falar assim, Moreira, me manda o relatório até quarta-feira. Você precisa lançar isso em algum lugar e saber se ele fez ou não e falar assim, cara, eu te passei, estava na ferramenta, dia tal, hora tal, eu te mandei e eu estou aguardando teu retorno. Então, a ferramenta do ClickUp é uma ferramenta de gestão, essencialmente gestão de tarefas. Ela te ajuda a gerenciar as tarefas da sua organização. Então, garante que o quê? Que quando eu faço uma reunião, por exemplo, fizemos uma reunião aqui, definimos inúmeras coisas. Mas, se ninguém anotar, vai chegar na próxima reunião e ninguém vai ter feito. Agora, se tem ali anotado que na reunião saiu a deliberação de que o Moreira vai mandar o relatório, de que o William vai mandar o e-mail, de que fulano de tal vai criar a nova feature no sistema, pronto, gerou um compromisso, gerou uma data, gerou um responsável e você começa a ter gestão e trackabilidade, né? Você consegue traquear, rastrear como ficou as tarefas. Então, para toda e qualquer empresa que precisa de gestão de tarefas, que precisa gerenciar as tarefas, delegar as tarefas para os seus colaboradores, o ClickUp faz sentido. E aí, de forma sucinta, a gente vai elaborar no ClickUp várias estratégias. Vou citar aqui 3, 5 features bem simples que fazem muito sentido. Você montar, por exemplo, cronograma no ClickUp, você vai criar todas as tarefas e definir quando essas tarefas vão ser entregues. E vai sair um cronograma para você entregar para o seu cliente ou compartilhar com o seu cliente, mandar um link para ele e falar, tá aqui, pode acompanhar em tempo real como está o seu projeto, se ele está entregue, se ele não está, se ele está atrasado, se ele está pendente, etc. Você consegue gerenciar no ClickUp, por exemplo, processos de negócio. Então, eu quero gerenciar todo contas a pagar. Eu tenho 60 contas para pagar durante o mês e eu quero que todas essas contas no início do mês elas apareçam novamente e que eu tenha as etapas do quê? Do boleto recebido, lançado no banco, aprovado pelo gestor, dado baixa na coisa. Eu consigo criar a esteira com todas essas etapas e desenhar tudo isso. Isso é super legal. Você consegue fazer gestão de demandas, por exemplo, controlar todas as demandas do seu cliente. Tudo que o seu cliente pediu, você cria um pool ali, um espaço, onde todos os pedidos estão ali. Então, quando o cliente fala, putz, cara, mas eu te pedi um relatório X para você desenvolver no teu sistema, você fala, não, o relatório está aqui, ó. Você pediu no dia tal, na hora tal, ele está com o nosso time de desenvolvimento, o status é de que a previsão de que vai terminar daqui 2 meses, ou daqui 1 mês, daqui 10 dias, etc. Então, você consegue fazer tudo isso. Tem algumas features adicionais que são legais. Você consegue implementar a gestão de metas, indicadores, você consegue fazer gravação de clipes para tutoriais. Então, lá dentro da ferramenta, eu consigo criar um documento de processo e gravar o clipe que mostra como usar aquele processo. Mostra navegando. Imagina que você quero mapear o financeiro lá e eu quero mostrar como que eu lanço no banco tal conta. Eu consigo gravar a tela mostrando onde acessa, onde clica, etc. O que ajuda muito na passagem de bastão. Sai um colaborador, entra outro, ele já sabe como fazer. Você tem ferramentas como gestão de controle de timesheet, hora, ou seja, o colaborador marcar a hora de início e término, o que é muito legal para empresas de serviço, porque muitas vezes a empresa de serviço ela paga o colaborador, mas ela não sabe qual cliente está dando lucro, qual está dando prejuízo, porque está um monte de gente trabalhando, o cliente que pede mais recebe mais e às vezes paga menos, e aí você fica num processo ruim. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal, mas em essência, qual é o DNA da ferramenta? O DNA da ferramenta é gestão de tarefas. É você garantir o quê? Que toda atividade dentro da empresa tenha um responsável, uma data limite de ser entregue e que você possa acompanhar isso. E aí tem vários processos que a gente pode usar para fazer isso rodar. Top, muito bom, muito bom. Eu tenho muito isso aqui, uma coisa interessante. Eu sempre falo
das pessoas que, na minha empresa aqui na MyTrack, em Point Sistemas, tiveram vários momentos de evolução contínua. A gente sempre teve a cabeça de controlar processo, mas muitas vezes foram feitos de forma manual. Começou lá com Scrum, post-it na parede, depois planilha, depois uma ferramenta. Cada um desses pontos foi uma evolução. Mas, claro, a empresa começou a ganhar uma escala em um momento em que a gente precisa, de fato, ter mais projetos andando ao mesmo tempo, que sem uma ferramenta não tinha como andar. E aí eu digo a todo mundo, eu digo, cara, se você não tem uma ferramenta, que você acabou de falar agora, William, se você não tem uma tecnologia, você não consegue gerar de uma forma eficiente. Claro que dá para usar o Excel, dá para usar o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta legal, mas quando você tem uma ferramenta mais robusta, no nosso caso aqui, o ClickUp, que é o que você vende, implanta e dá consultoria, essa ferramenta ajuda muito na gestão do projeto. E a gente teve um ganho gigantesco. Hoje, nós conseguimos atender os clientes de forma melhor, mais ágil, mais rápida, né, mais eficiente, com transparência, porque nós temos um processo bem definido e uma tecnologia que ajuda nessa gestão. Claro, muito bem acompanhado de ótimas pessoas para fazer isso acontecer. Porque as pessoas são o tempero e uma das coisas principais ali que fazem isso acontecer muito bem. E a gente vem recebendo elogios dos clientes de forma contínua desse projeto bem implantado. Então, isso faz parte, né? O processo bem definido, o projeto, a tecnologia, as pessoas treinadas e também alinhadas com esse processo, treinamento contínuo, isso faz parte muito bem e nós somos uma prova que isso funciona muito bem, né? William, visto essa questão do projeto, né, que claro que aqui daria um podcast só para falar de projeto e processo, mas eu queria falar também sobre outro tema que você também é especialista, que é vendas, marketing e atendimento. São outros pilares. Eu sei que em vendas tem projeto, em vendas tem processo, em marketing tem processo, tem projeto, todos têm, mas como que é de fato a sua atuação de consultoria nessa área? Vamos lá, legal, Moreira, vamos lá. Marketing, vendas e atendimento, né? Então, quando a gente fala de marketing, vendas e atendimento, a gente está falando de relacionamento. Por quê? Porque é a forma como o seu cliente se relaciona com você, desde o primeiro momento, que é quando ele toma conhecimento da existência do seu negócio, que é no marketing. Então, o marketing ele tem a missão de atrair novos clientes. Então, o cara não te conhece, ele vê uma propaganda sua no Instagram, no LinkedIn, no Google, e ele fala, pô, legal, essa empresa é bacana, vou seguir, vou acompanhar, etc. E ele começa a acompanhar. Então, o primeiro contato de relacionamento é no marketing. Depois, ele vai evoluindo e elevando a curva de consciência até o momento em que ele tem interesse real e genuíno para fazer o que a gente chama de levantada de mão. Quando ele levanta a mão, é quando ele fala assim, Moreira, pô, gostei muito do MyTracking, cara. Pô, você tá postando um monte de coisa aqui, tô olhando nas redes sociais, tá em várias feiras. Pô, tô vendo os clientes que vocês têm, que vocês visitam. Que legal, cara. Vamos conversar um pouquinho? Vamos marcar uma reunião para entender um pouquinho, ver se vocês podem ajudar a gente, se tem algum diferencial ali que vocês podem trazer para o nosso negócio, etc. Quando ele dá essa levantada de mão, é quando o time de marketing ele passa a bola para o time de vendas, para o time comercial. E aí é um outro processo. Por quê? Porque a gente está falando de universos diferentes, mas que se interrelacionam. E aí a gente tem o time de vendas fazendo toda essa estrutura, que é a estrutura de atendimento, de venda, funil, cadências, etc. Terminou a parte de vendas, ele vai para o último, que é a parte do quê? Beleza, Moreira, fechamos, assinamos o contrato aqui, somos clientes da Point Sistemas, vamos implementar o MyTracking, etc. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho a parte de atendimento. Alguém tem que atender esse cara. Ele vai fazer solicitação, ele vai pedir, ele vai falar, cara, eu quero uma solicitação nova, ele vai abrir uma reclamação eventualmente, se tiver alguma falha no processo interno da empresa. Então você precisa mensurar isso para saber se esse cliente vai dar churn. O que é churn? É cancelamento. Se ele vai cancelar o contrato ou não, se ele vai permanecer perenemente, se for um contrato de recorrência, no caso. E se não for, se a gente vai conseguir terminar com um NPS alto, que é uma medida de satisfação alta, né? Ou seja, ele saindo satisfeito a ponto de indicar o seu produto ou serviço para outro cliente. E a gente vai implementando isso também nos clientes. Uma das ferramentas que a gente muito implementa é o HubSpot, que a gente é parceiro, a gente hoje é top 10 no Brasil, HubSpot. A gente é parceiro diamante, a gente implementa desde operações grandes, com mais de 100 vendedores, que investem milhões em tráfego, até com operações pequenas, com 5 vendedores, 10 vendedores. Então a gente consegue fazer todo esse processo. Mas o mais legal é que tudo que está por trás disso é uma ferramenta de CRM. Então é uma ferramenta que gerencia o relacionamento com o cliente.
Quando a gente fala de gerenciar o relacionamento com o cliente, é saber quantas interações o cliente teve. Que dia que ele mandou mensagem, que dia que ele abriu a página do LinkedIn, que dia que ele abriu a página do teu site, que ele caiu numa página de vendas, que ele preencheu um formulário, que ele solicitou contato, que eu mandei um WhatsApp para ele comercial ou mandei de atendimento, que dia que ele abriu uma reclamação. Então, quando eu tenho tudo isso, eu consigo ter gestão. E aí, olha que bacana, você consegue gerenciar o relacionamento. Então, é como nós, seres humanos, fazemos isso intrinsecamente. Então, quando você tem um colega, um amigo, putz, cara, estou muito distante do Moreira, faz muito tempo, a vida está muito corrida, não estou indo lá, vou mandar uma mensagem para ele. Você usa uma métrica mental. Você falou, pô, cara, o Moreira é um cara que eu quero próximo da minha vida, é um cara de Deus, um cara bom, empresário e tal. Eu quero manter esse relacionamento ativo. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para ele e vou me aproximar dele, marcar uma reunião. E a gente vai fazendo sempre isso. Isso dentro de casa com a tua esposa, com o teu esposo. Putz, cara, eu não tô dando atenção pra minha esposa. Pô, eu não tô respondendo. Fica 3 dias sem responder tua esposa. Vai viajar e não. Pô, é problema. Você vai ver que você vai sentir que o relacionamento esfria. Só que empresarialmente você tem ferramenta para gerenciar isso. Pra você saber, pô, qual que é o grau de interação. Eu tô deixando esse cara esfriar ou tô deixando ele esquentar dentro da jornada. Então você começa a desenhar isso para você ter métrica. Lembrando, estratégia, projeto, processo. Você tem indicador, métrica. Pra você saber se você tá tendo mais clientes, afunilando o relacionamento com mais clientes e vendendo mais naturalmente e atendendo melhor. Então você desenha esse processo, é muito legal porque o CRM te ajuda nessa jornada. Muito bom, até porque tem uma coisa interessante desse negócio do CRM, você falou, eu estava pensando aqui, sobre os profissionais, quando você tem essa relação, a relação pessoal é só você, né? Isso que você falou, de mandar mensagem para a família, de fazer um relacionamento com um amigo, lembrar de levar um presente até para um fornecedor seu, um cliente pessoal, né? Quando você tem uma relação mais pessoal. Mas quando no profissional não é mais só você, né? É uma equipe. E essa equipe ela é dinâmica, né? Às vezes o cara está aqui, passa um tempo, sai, você tem uma rotatividade, que queira que não, toda empresa tem isso, não dá para... O colaborador não fica de eterno na empresa, é muito raro isso, né? Normalmente existe um processo de até job rotation mesmo, de troca de colaboradores entre setores, tudo isso. E se você não tem uma ferramenta de controle, se você não utiliza seu CRM da forma correta, você perde o histórico, você vai com o vendedor leva, né, as informações, não que ele leva no sentido para outra empresa ou nada, mas ele acaba que não fica documentado, você não sabe o histórico que você tem dos seus clientes, então é uma ferramenta hoje indispensável. Eu acho que o CRM é indispensável para uma empresa que tem venda, que tem pelo menos 1, 2, quantidade de vendedores. Eu falo assim, eu estava conversando com a minha irmã hoje, corretora de imóveis, ela usa o CRM para gerenciar. Ela própria, ela usa o CRM para gerenciar o seu processo. Imagina uma empresa, como você falou, que você atende 100 vendedores. Da mesma forma que eu fiz com o projeto, eu queria que você me dissesse o mínimo. O que é de mínimo que a pessoa precisa ter? A pessoa que é empresário, que vende B2B ou B2C, que atende qualquer tipo de mercado, de um médico, um advogado, a uma loja de roupa, né? O mínimo de ferramentas no sentido... controles e processos que ela precisa ter para ter um marketing e uma venda e um pós-atendimento legal. Qual é o mínimo aí? Vamos pensar aí no processo. Muito bom, Moreira. Vamos lá. Um problema muito grande da grande maioria das empresas que ainda não entenderam o jogo do crescimento é o quê? Elas não entendem que elas precisam ter um processo claro de geração de demanda. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Se você não tem geração de demanda, se você não consegue gerar potenciais clientes... você não consegue controlar o seu fluxo de venda. Porque quando a gente fala de funil, que é o conceito mais básico, se eu não jogo em cima na boca do funil vários potenciais clientes, como é que eu vou garantir uma saída lá embaixo? Né? De saída lá embaixo que a gente quer dizer é contratos fechados. Né? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é um processo de geração de demanda. E aí, a gente está falando do que processo de geração de demanda? Muitas empresas usam somente a indicação. A indicação não é o melhor canal. E aí, não é o melhor canal porque ele não é algo controlável, ou seja, você não tem um fluxo, realmente um controle gerencial sobre o processo de indicação. Então, o teu cliente, se você fizer um bom serviço, te indica, mas você não sabe quando, como, se vai vir tudo de uma vez, se vai vir separado, então você não tem o controle desse fluxo. Então, falando de marketing, a gente precisa o quê? Primeiro, um processo de geração de demanda, é a primeira coisa. Depois, um processo de aquecimento. Então, gerei pessoas interessadas. Eu preciso aquecer elas, ou seja, levar elas numa jornada até que elas tenham realmente interesse em comprar um produto ou serviço meu.
E aí depois eu vou para funil de vendas. Ou seja, funil realmente de vendas, onde eu vou ter a esteira para conseguir controlar os indicadores. Quantos leads vieram, quantos leads de marketing, quantos leads de venda. Leads de marketing é aquele lead que está habilitado pelo marketing, ele tem um perfil, mas ele não deu levantado de mão. Ele não falou, pô, Moreira, eu tenho empresa, eu tenho uma transportadora, a MyTracking pode me ajudar, mas eu sou um lead, preenchi um formulário, achei um e-book seu, etc. Eu sou um MQL, Marketing Qualified Lead. Beleza, eu tenho um lead, tenho um perfil, etc. Mas eu ainda não quis comprar teu produto. Então eu sou um lead de marketing que você precisa trabalhar até que eu tenha interesse real de comprar o teu produto. E aí, quando eu tenho interesse, eu falo assim, Moreira, vamos conversar? Eu vi essa postagem tua no LinkedIn e levantada de mão. Quando eu dou a levantada de mão, eu me torno um SQL, desde que eu tenha todos os requisitos ali, que é quando eu passo o bastão para o time de vendas. É muito legal que agora, semana retrasada, a gente estava no encontro da HubSpot Partner Week, em Bogotá, na Colômbia. E a gente estava, eu, nosso diretor comercial, e lá fazendo o trabalho foi 2 dias de evento e a gente vendo várias novidades do programa de parceiros, etc. Fazendo trabalho de divulgação. Então postamos ali no LinkedIn, nas redes sociais. Um amigo meu lá de, 4, 5 anos atrás, quando a gente atuava no PMI junto, falou, William, pô, legal, cara, tô bem na hora de contratar um CRM. Vamos marcar de conversar que eu quero entender um pouquinho se o HubSpot tem como ajudar a gente aqui nesse processo. Então o que ele fez? Ele fez uma levantada de mão. Então eu fiz uma ação de marketing que levou lead para dentro do funil e agora a gente está no processo de apresentamos a solução para ele ficou muito animado e agora estamos evoluindo para ver se realmente a gente fecha esse negócio. Então basicamente é isso, é ter a geração de demanda, aquecimento do lead e aí funil de vendas. Você tendo isso aí é o mínimo para você conseguir já controlar marketing e vendas e saber se o seu negócio está evoluindo ou não. Uma coisa super legal que você falou aqui sobre esse case seu aí com o seu amigo que é nutrição, né? Você nutriu ele e você não foi diretamente querendo vender nada para ele. Você foi trazer um conteúdo, que eu acho que é uma coisa interessante que nós estamos vivendo cada vez mais. Ninguém quer mais ser abordado por um vendedor, né? O cara só querer vender. Ninguém quer mais só a oferta de um produto. Ele quer o quê? Ele quer se sentir, primeiro, que está sendo atendido no sentido de conhecimento, trazendo conhecimento, novidades, né? Curiosidades, né? E você está levando aquela nutrição, passa a ser diferente, não é mais você quer comprar ou não quer comprar. Na verdade você está dizendo assim, olha, eu estou aqui em Bogotá falando sobre projetos, sobre vendas, sobre HubSpot, que legal, nós estamos aprendendo cada vez mais. Aí o cara foi lá e disse, olha, eu quero falar com você porque eu quero isso aí. Então essa aproximação com o lead, com o cliente é muito importante. A gente não tem mais aquele jogo mais só de oferecer o produto. A gente oferece conhecimento, a gente oferece uma experiência, oferece um benchmark, a gente oferece muito mais do que um produto. E essa pegada, esses ganchos que você falou aí, é muito interessante, que às vezes a gente deixa de fazer. Eu vejo muita gente só querendo vender, corretor de imóveis. Traga conhecimento, fale sobre Alphaville, fale sobre o local que você está morando, fale sobre o Rio de Janeiro, sobre o Leblon, sobre Copacabana, onde você está vendendo. Médico, fale sobre os benefícios do exercício físico, ao invés do seu tratamento só. Fale sobre os benefícios de uma dieta saudável. E depois sim, aí o cara vai ser interessado, você vai ser interessante, que o Janguier fala. Sem ser interesseiro, exatamente. Seja interessante sem ser interesseiro. E aí o cliente vai vir, assim como veio para você esse negócio. Muito né? bom, Moreira, porque tecnicamente quando a gente vai olhar, isso aí tem 2 técnicas de marketing que são totalmente distintas, né? Uma é o inbound, que é eu gerar conteúdo a ponto que a pessoa se interesse no meu produto ou serviço. E a outra é o outbound, é eu oferecer para tentar encontrar o momento de compra certo daquela pessoa. Ou seja, eu oferecer e em algum momento eu vou encontrar alguém que quer comprar aquela oportunidade de serviço. E é muito legal por quê? Porque hoje a gente representa no Brasil a HubSpot, que é o produto que a gente entendeu ser o melhor produto de mercado para isso. Top player no mercado global, então assim, é muito interessante mesmo. E a HubSpot foi quem lançou o inbound, ou seja, quando você fala essa estratégia que virou um segmento de marketing, de gerar conteúdo massivamente, de gerar bastante conteúdo, se tornar interessante para que o seu cliente venha atrás de você, ela foi lançada pela HubSpot, a HubSpot que popularizou esse processo. E tanto é que, inclusive agora, essa semana, está acontecendo o Inbound 2024, que é a convenção da HubSpot para falar sobre isso. Então, assim, a convenção anual da HubSpot leva o nome de Inbound
Porque ela popularizou essa estratégia. Então ela criou um modelo justamente para que você pudesse gerar tanto conteúdo a ponto que as pessoas viessem atrás de você, que depois cada vez mais foi evoluindo, mas mantendo o mesmo princípio. Então é muito legal isso, porque assim, a gente está falando isso de inbound ser interessante e ser interesseiro, e cada vez mais está avançando. E com o advento da inteligência artificial, cada vez mais isso vai ficar mais evidente. Por quê? Porque agora a geração de conteúdo ela vem ficando cada vez mais ativa e mais clara. E a gente vai ver alguns movimentos interessantes. Por exemplo, a HubSpot mesmo agora lançou várias ferramentas de IA. Para você ter uma ideia, hoje tem uma ferramenta dentro da HubSpot, que é o Content Hub, que se você cria um post de blog, você cria um post de blog não, né? Você dá um tema de um post de blog. Por exemplo, gestão logística. 10 dicas para melhorar a gestão logística do seu negócio. Ponto. Desse tema, ele escreve o blog inteiro. Legal, tem várias inteligências de IA que faz isso já. Só que você dá um outro clique, você vai escolher lá dentro o que você quer que ele gere a partir desse post de blog. Aí olha que legal, você pode criar o anúncio, você pode criar a campanha, você pode criar a landing page, o formulário, você pode criar o post de rede social, você pode criar então o podcast. Então você pode criar toda a estrutura com 2 cliques. E aí você já tem todas as peças relacionadas àquela vertente que você quis divulgar. As 10 dicas, etc, disso. De como melhorar a sua gestão logística no teu negócio. Então, cada vez mais agora a gente vai ter um movimento diferente da relação que nós temos com a geração de conteúdo. E eu acredito muito no quê? Que cada vez mais vai ser mais valorizada a geração de conteúdo como nós estamos fazendo aqui agora. Seres humanos com seres humanos. Por quê? Porque hoje está cada vez mais se popularizando isso. Escrever um blog, por exemplo, eu tenho meu blog. Eu escrevo blog, eu sou blogueiro, vamos dizer, mas o blogueiro raiz, né? O cara que senta lá e escreve coisa. Dá um baita de um trabalho. Só que cada vez mais hoje você consegue pegar blogs que são escritos com 2 cliques e etc. com inteligência artificial. Tá tudo bem. Faz parte, é um processo que a gente vai passar como sociedade entendendo esse jogo. Só que quando você vê seres humanos compartilhando experiências igual a gente está fazendo aqui no podcast, é algo que o IA nunca vai conseguir replicar. Por quê? Porque as pessoas olham o Moreira, olham o William, entendem como funciona a cabeça do Moreira, do William, levam para ela aquilo que faz mais sentido. Então isso eu acho que vai ser muito rico, entendeu? E a gente sempre vai conseguir, eu acho que cada vez mais esse processo vai ser mais valorizado. O ser humano na frente, claro, vai ter inteligência artificial por trás, ajudando, reduzindo tempo de processo, fazendo com que as coisas sejam mais rápidas. A postagem de um podcast desse já sai cada vez mais eficiente, os cortes cada vez mais rápidos, etc. Mas o ser humano, eu acho que ele vai cada vez mais estar mais em evidência, porque muitas coisas que a gente fazia antes manual e muito operacional, lenta, vão ser aceleradas com o advento da inteligência artificial. Muito bom e saber que o HubSpot tem todas essas tecnologias também. Mas em falar de inteligência humana, né? Eu estou aqui com o Business Network, MBN, o livro Mentorando Vidas e Empreendedores Obstinados, né? Volume 2, Janguier Diniz e seus mentorados. Está aqui os grandes amigos Adriana, né? O Ângelo, o Leandro e diversos outros, Roseane, né? O Thales, vários, e o William Pereira está aqui, fez isso. É um livro feito por pessoas, está aqui, ó, né? Disponível aí, Grupo Novo Século, está nas melhores livrarias do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse livro que você contribuiu como pessoa. Aí não é IA, não pessoa escrevendo. Aqui como é que real. O que é que você fala nesse livro? Fala pra gente aqui, pra gente falar pro nosso público o que é que tá rolando aí. Vamos lá, Moreira. Esse livro é muito interessante por quê? Porque todo empreendedor, ele tem o quê? Ele tem, primeiro, uma jornada um pouco solitária. Então, quando você quer começar a empreender, você tem o desafio do quê? De encontrar pessoas que têm a mesma sinergia de pensamento, de energia, de frequência que você. E muitas vezes essa jornada é difícil, porque você vai falar para tua família, vai falar para teus amigos, etc. Muitas vezes teu amigo, teus amigos, sua família não estão na mesma energia. Eles querem a segurança, o CLT, o concurso público, etc. Não tem nada de errado, são só decisões diferentes de vida. E esse livro, ele conta a história de inúmeros empreendedores. Então, assim, eu desafio quem for ler esse livro inteiro, que conta a história de vários empreendedores que passaram por várias jornadas e que se não se identifica com pelo menos um. Eu te garanto que você vai se identificar com pelo menos 10. Mas, com certeza, essa enxurrada de histórias, ou seja, todos esses casos reais de quem passou, de quem sofreu, etc., vai te trazer muito aprendizado. Porque você tem a história do Janguier, você tem a história de todos esses colegas que você comentou aqui, que são histórias de profissionais da área jurídica, profissionais da área de tecnologia, profissionais da área de eventos, profissionais da área de saúde e bem-estar.
Então, vão ter histórias aqui que realmente vão te tocar e que vão gerar insights. Você vai falar, putz, cara, posso mudar isso no negócio. Se fulano fez, eu também faço. E aí você vai conseguir o quê? Melhorar o seu negócio cada vez mais vendo o que os outros fizeram e vendo o que os outros acertaram, principalmente, né? Ou seja, quais são as rotas de sucesso que as pessoas seguiram para chegar onde chegaram. Legal. Então, aqui são vários empreendedores, todos eles na casa de 1 milhão já. Então, todos os empreendedores que já estão 1 milhão e multimilhão e alguns já muito próximo ou quase alcançando o bilhão, além do Janguier, obviamente, que é bilionário, né? Que já foi capa da Forbes, está entre os 100 homens mais ricos do Brasil, etc. Só que nesse livro você tem isso. Você tem histórias de vários personagens aqui, pessoas reais que viveram e passaram. Então ela é muito rica aqui porque realmente tem muito aprendizado. E o seu tema tá onde aqui? O meu é o último, que meu nome é com W, né? É com W, né? Qual é aqui a página? É o Vamos último. ver. O meu Aqui. tema eu falo sobre mentoria. Vamos falar sobre isso também. A jornada que me levou a dobrar meu faturamento e me tornar sócio do Janguier Diniz. Caramba, sócio de um dos bilionários que saiu da Forbes, um dos homens mais ricos do país e com diversas empresas, que é justamente ser sócio dele com a empresa Strategy, que também trabalha com consultoria e com... Né? Olha como é legal isso, né? Como o poder da mentalidade, ele é importante. Porque quando a gente começa a entender, o que eu fiz ali dentro? Né? O que eu fiz não, né? Quais foram as decisões que eu tive que tomar? Eu entrei no processo de mentoria, comecei a me relacionar, conheci o Moreira lá, inclusive, virou um grande amigo pessoal, etc. E nessa jornada, cada vez mais eu fui tendo relacionamento com outros empresários. Como eu vendi um serviço, um produto de serviço, né, que é consultoria, que é para todos os negócios. Então, assim, qualquer negócio precisa de consultoria, seja na área financeira, RH, marketing, jurídico, projeto, processo, etc. Então, alguns serviços geralmente a gente tinha a oferecer para as dores que os clientes, que os colegas nossos tinham. E aí a gente acabou fechando alguns negócios e surgiu a possibilidade da gente abrir um negócio junto com o Janguier para trazer isso para dentro do ecossistema. Só que olha que legal, nós abrimos, eu, Janguier e a Lu, uma empresa concorrente à minha. Então eu tinha minha empresa e conversando, ele falou, cara, vamos abrir uma empresa então de consultoria? Vamos usar em líderes ou vamos abrir uma empresa de consultoria? E analisando a estratégia, ele falou, cara, vamos abrir uma nova porque faz mais sentido para o ecossistema, pelo perfil de produto, etc. E isso é uma ação que nem todo mundo consegue entender num primeiro momento. Pô, você vai abrir uma empresa concorrente à sua, por que você vai abrir isso? Não faz sentido e tal. Só que não é sobre isso. É sobre você entender realmente sobre as oportunidades. Às vezes a pessoa perde uma oportunidade dessa de estar o quê? De estar em sinergia, em conversa, em alinhamento, etc. Se tornando sócio. Eu até brinco ali, eu falo, né? O fato de se tornar sócio do Janguier não mudou nada na minha vida, vamos dizer. Por quê? Porque ainda esse é só o primeiro passo. O que eu quero, o título de sócio, ele é só meramente papel assinado ali, beleza. Mas o que a gente quer construir é algo grandioso. Então, assim, realmente a gente vai, quando a gente chegar em ter resultado efetivo, resultado que eu digo assim, tá com uma empresa nos portos que a gente imagina, o Janguier tem a missão de alcançar 10 empresas bilionárias, então a gente vai trabalhar, estamos trabalhando agora para que ela possa trilhar esse caminho em algum momento chegar lá. Então realmente é isso que vai fazer a diferença. Muita gente busca só o quê? Só a imagem, né? Só o ego, etc. E no fundo não, a gente quer de fato construir algo grande. E ali a gente mostra para inspirar que o quê? Que eu conto as histórias de como ter mentores me ajudou nessa jornada. Eu começo contando meu primeiro mentor, que foi meu primo, na época de faculdade, que ele me ajudou mostrando todos os caminhos das pedras para terminar a faculdade de 5 anos em 4. Isso me possibilitou ir para o exterior, começar meu mestrado como aluno especial antes de terminar a faculdade. Várias coisas muito legais que eu me orgulho muito. E um grande mentor meu, o segundo grande mentor, foi o Janguier, que justamente me ajudou a abrir a mente para o bilhão, olhar e falar, putz, cara, é possível chegar no bilhão. Eu só tenho que agora o quê? Setar e sintonizar a minha mente nisso e começar a construir trajetória e não perder ele de foco, ele de vista. Então, foram vários pontos. E a gente vai entendendo o papel dos mentores. E quando a gente entende, o Moreira mesmo, ele é um grande mentor nosso, né? Nosso, que eu digo especialmente meu. Por quê? Porque ele me ajudou muito a mudar muita coisa do meu negócio. Porque quando você está num programa de mentoria que tem uma pessoa grande igual o Janguier, você tem um conjunto de pessoas ali em volta que tem muito conhecimento e muita riqueza de informação, que é o que está nesse livro. Então, nesse caso, a gente faz o quê? Conversando, você vai trocando experiências de negócio. E o Moreira me ajudou a remodelar várias coisas do meu negócio. A gente teve muito mais clareza de marketing, de posicionamento, como é que a gente vai vender, para quem vende, discutindo realmente, falando, Moreira, o que você acha disso? E aí ouvindo a opinião de quem está de fora.
Então isso é muito interessante. Não só a opinião de quem está de fora, porque às vezes você pode ouvir a opinião de quem está de fora, mas que não tem sinergia de pensamento contigo. Por exemplo, eu vou ouvir a opinião de quem está de fora do meu pai, que é aposentado, 76 anos, etc. Ele não vai conseguir contribuir tanto nesse contexto. Em outros, experiência de vida, com certeza, mas nesse contexto empresarial, como ele nunca foi empresário, ele não vai conseguir contribuir. E o Moreira ajudou muito nesse processo, não só o Moreira, como vários outros colegas, o Raoni, o Moreira, o Leandro e vários outros, a evoluir o negócio. E aí é muito legal, porque você está falando com várias pessoas que estão realmente nessa rampagem, nessa curva de crescimento, querendo crescer, querendo ir para cima e te ajudando a fazer o negócio crescer. Então... Muito massa. Aproveitar aqui para deixar aqui o agradecimento aqui ao Janguier, porque ele conectou os amigos, vários amigos nós temos vindo do MBN, né? E agradecer por essas conexões, porque a mentoria não é só o mentor trazendo conhecimento, é uma troca. Então, assim como eu trouxe alguma experiência para você e para outras pessoas, você também trouxe experiência para mim, contribuiu com o meu negócio também, com várias conversas que a gente teve, com vários insights, livros que eu ganhei, né? Os amigos que olham, você entende a necessidade que você está precisando de algum conhecimento específico ou de algum insight. Então, o William também contribuiu comigo, assim como os outros. Então, a mentoria, e eu acho que você fala muito bem aqui disso, a importância da mentoria não só do mentor te trazer conhecimento dele, mas te conectar com pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Todo mundo busca o mesmo propósito. Na mentoria é crescimento de pessoal, empresarial, né? E de forma contínua alavancar o seu negócio, né? E também melhorar o seu estilo de vida, se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, e isso gera mais prosperidade aí para nossa vida. Valeu, Janguier, obrigado. Obrigado aí você também por ter falado sobre isso. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer aqui mais um merchan. Tá aqui esse livro. Procurem nas livrarias online. E claro que aqui eu não tinha combinado nada com meu amigo, mas nós vamos aqui, por nossa conta, junto com ele, sortear para quem dizer eu quero esse livro aqui no nosso Instagram e também no YouTube. Quem dizer eu quero, depois ali nós vamos deixar ali 15 dias e vamos fazer um sorteio de 3 exemplares aqui desse fantástico livro com diversos mentorados aí do Janguier e do próprio Janguier falando sobre suas experiências. Então, o compromisso está fechado, viu? Fechado. 3 livros aqui. Com dedicatória ainda. Dedicatória também do William aqui, e se der tempo de outros que vão passar por aqui também com a gente. Show de bola. Beleza? Continuando aqui, vou deixar esse livro aqui para ficar bem na frente aqui para vocês verem, mas vamos falar de mais aqui algumas outras coisas legais aqui do William. Queria que você contasse aqui agora, voltando no começo aqui de tudo. Cara, eu sei que você é um cara formado em engenharia elétrica, não é isso? Certo. Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fala aí. Paraná, Foz do Iguaçu. Paraná, Foz do Iguaçu, desculpa. Paraná, Foz do Iguaçu. Formado em engenharia, morou fora do país. Tem cliente fora do país também, no Uruguai, na América Latina, mas morou na Espanha. Beleza, não vou falar tudo, senão não tem como, né, o suspense. Mas como é que o William, qual foi o momento, o estado, que você é um cara novo, meu amigo, 34 anos? Isso, 34 anos, cara, jovem, empreendedor, já 9 anos com a InLeaders. Como que deu o estalo para empreender? Como é que foi essa jornada? Como foi o primeiro passo ali, a levantada de mão do William, a saída ali, a evolução de fato? Como é que mudou, virou essa chave? Legal, Moreira. A chave principal, a mudança principal, ela se deu... Você teve as etapas anteriores, né? Desde a época de colégio, você vai vendo, criando os grupos, liderando alguns grupos, tinha trabalho, assumia as responsabilidades, participava de rifa, de todos os processos. Normal, né? Foi presidente de sala também? Oi, já. Presidente de sala, normalmente, né? Nós passamos por esse desafio lá, né? De tudo você imaginar. E aí o que acontece, né? Na faculdade, eu entrei na faculdade e no primeiro ano teve um colega nosso que eu tava voltando pra casa, ele me ligou e falou assim: ô William, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Tu quer ser meu vice-presidente? Eu falei: vice-presidente do quê, homem? Ele falou: você quer ser meu vice-presidente do CA, do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica? Eu falei: pô, o que é CA? Eu não sei nem o que é isso. Ele falou: não, cara, só vem comigo que vai dar certo. Eu falei: não, a gente vai montar um negócio aqui, vai ser legal, a gente vai dar uns cursos, vamos fazer uns eventos, vai ser bacana, vamos ajudar o curso aqui de elétrica e vamos fazer o negócio virar. Quase uma empresa júnior, né? Quase uma empresa júnior.
Falei, beleza, vamos pra cima. Tem um aspecto, né? Geralmente, DCE, CA, diretório acadêmico, centro acadêmico, na grande maioria das empresas, das faculdades, ele tem uma conotação mais política, assim, tipo, às vezes até atrelado a partido político, etc. Só que a gente lá a gente estudava dentro da Itaipu Nacional, no Parque Tecnológico de Itaipu, e era bem blindado nesse contexto, assim, tinha até o DCE lá, que é o diretório acadêmico, que tinha essas questões, mas a gente criou para nós ali mesmo. Então foi uma coisa bem isolada. E foi a primeira empresa, né? Então, assim, eu entrei como vice-presidente, era muito amigo do presidente, o presidente foi lá, começou a fazer o processo, e a gente montou um time de 6 e fomos crescendo. Aí eu lembro a primeira vez que o quê? Que eu fui olhar e falei, cara, putz, tá tudo uma bagunça as reuniões. Tá todo mundo sentado aqui, todo mundo conversando, virou um bate-papo, ninguém sabe o que tá acontecendo, vem de semana que vem, ninguém resolve nada. Eu falei, não, pô, tem que ter algum jeito de resolver isso. Eu falei, pô, o que é uma ata de reunião? Daí eu fui pesquisar, achei uma ata de reunião. Eu falei, putz, ata de reunião. Eu falei, deixa eu ver esse negócio. Falei, peraí, faz sentido. Porque na hora da composição do centro acadêmico, como eu tinha que assinar algumas coisas por vice-presidente, eu tive que ler que tinha ata, tinha coisa. Falei, não, peraí, a gente vai precisar disso. Aí eu comecei a trabalhar na parte de gestão olhando isso. Falando, pô, cara, eu vou começar a montar as atas da coisa. E aí tinha o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro. Falei, não, vou estabelecer o processo de ata. Então primeiro eu tenho que fazer para depois eu ensinar, né? Então, pô, beleza. Comecei a fazer, aí depois comecei a treinar o time para ensinar, etc. E funcionou muito bem. E esse é um conselho de gestão para todo mundo que, assim, cara, tu não é um cara que tem muito conhecimento de gestão, você está começando agora. Eu já vi empresa assim, multimilionária, grande, onde os donos são assim, senhores de 70 anos. E o principal método de gestão dos caras é o seguinte, cara, temos uma reunião semanal a gente vai sentar aqui, definir o que vai ser feito, vamos listar tudo no papel aqui e na semana que vem todo mundo tem que executar isso. E ele monta a ata, agora ele coloca a ata na tela, semana que vem ele chega e cobra todo mundo se foi feito ou não. Simples assim. Arroz com feijão básico. E aí ali eu comecei a ver, putz, cara, legal. Aí esse vice-presidente saiu, eu me tornei presidente, aí de presidente eu fui eleito novamente presidente, aí depois fui de conselheiro. Então assim, eu fiquei 4 anos da faculdade fazendo todos os processos ali dentro de uma empresa, realmente, desde contabilidade, desde coisa, que foi aonde eu me tornei empresário pela primeira vez. Eu falei, caraca, velho, que legal. Pô, empresário é isso que eu quero pro resto da vida. Tanto é que no último ano eu fiz, acho que foi 1 ou 2 concursos. Eu fiz um concurso no final do 4º ano, aí no 5º ano eu fui trabalhar na Itaipu. Eu fiz 6 meses de estágio na Itaipu, que era para os 10 melhores alunos do 5º ano ali, né? E quando eu fui trabalhar no Itaipu, cara, eu olhei e falei, bicho, isso aqui não é pra mim de jeito nenhum. Eu não quero ser concursado nunca na vida, porque assim, eu já tava num ritmo tão acelerado que eu falei, cara, eu quero ter autonomia de sair fazendo as coisas, de poder criar, de fazer projeto novo, de abrir empresa e etc e tal. E aí ali eu tive a clareza de que assim, meu perfil não é esse. Meu perfil é de ser empreendedor, empresário. Tanto é que até hoje, você pegar minha carteira de trabalho, ela tem só uma assinatura que é o estágio da Itaipu, porque era obrigatório, senão não formava. Tem um carimbão lá, não tem? Então só tem esse carimbo só, porque nunca fui nada contra, assim, não tem nada a ver, mas é porque eu escolhi essa jornada para mim, né? Então foi o que eu decidi fazer. Então a gente tem que honrar aquilo que a gente escolhe, os caminhos que a gente escolhe. Então, assim, ali foi a hora que começou o meu despertar empreendedor mesmo. Então, eu comecei ali, aí terminei ali, aí recebi proposta de emprego para trabalhar em empresas terceirizadas da Petrobras lá em Macaé. Aí acabei optando por não ir, que eram, vamos dizer, 10 salários mínimos, nos valores de hoje, daria uma renda bem legal para quem é recém-formado, começando a vida profissional. Mas eu decidi optar, não, quero empreender. Nem que eu comece a continuar ganhando nada, já sou estudante aqui, já não ganho dinheiro, não ganhar agora, não ganhar mais 3 meses, 6 meses, 1 ano não vai mudar nada. Primeira empresa quebrei, não deu certo. Quebrei não, a gente optou por separar a sociedade no final, decidimos que ele iria ficar com a empresa, vendi minha parte para ele, mas foram todos aprendizados. Então assim, fui entendendo essa jogada. Mas foi muito legal, essa jornada empreendedora ela é bem desafiadora, porque você vai passando por vários momentos diferentes e você vai aprendendo. E aí você vai o quê? Entendendo o poder do quê? O poder da ambiência, ou seja, você está com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm as mesmas ideias, que estão buscando a mesma coisa, que pensam igual e você trabalhando a tua mentalidade para crescer. E quanto mais a tua mentalidade está próxima, o resultado ele é consequência disso, né? Muito bom. Eu sei que você tem uma sócia também, né? Tem outros sócios também, outros negócios, né? Que faz parte aí do ecossistema, como o Janguier, a Luciane Macieira, que esteve aqui com a gente também, batendo um papo. E você tem uma sócia na Inlíderes. Como que surgiu o início da Inlíderes? Como foi que, de fato, se iniciou para chegar nesses 9 anos que eu tive lá
comemorando com vocês. Inclusive, obrigado pelo convite. Muito bom. E foi muito bom esse evento que você fez lá, foi muito legal. Mas como é que foi que começou lá? Legal. Isso é um aprendizado muito bom, tá, Moreira? Porque assim, quando eu entrei na primeira sociedade minha, que foi a Robusta, a gente entrou em quatro sócios. E no final das contas, ficaram 2, e a gente olhou e falou, cara, putz, o negócio não está indo do jeito que a gente gostaria, a gente tinha algumas ideias, opiniões divergentes em relação ao negócio, a gente acabou conversando, assim, até hoje somos amigos, etc, tudo bem, mas acabamos decidindo separar a sociedade, ele acabou comprando a minha parte e estava tudo bem. Aí, quando eu saí da empresa, eu falei, putz, agora o que eu vou fazer? Comecei a atuar na área de gestão de projetos, que é a área onde eu construí a minha carreira de consultor. Então, a minha carreira de consultoria, ela foi sempre... A empresa nasceu nesse propósito. E aí a gente comecei a trabalhar junto com a Fran, que é a pessoa que hoje é minha sócia na InLeaders, né? E nesse momento, o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar. Quando eu fui abrir a empresa, eu chamei a Fran para trabalhar comigo. Só que não como sócio. Por quê? Porque eu estava traumatizado. Falei, putz, cara, esse negócio de sociedade não vai dar certo, essa sociedade não é legal, etc, etc e tal. E era uma questão que eu falei, putz, não, a empresa vai ser só minha, porque eu quero ter autonomia de decisão e etc, etc e tal. Só que a Fran ela tem uma característica muito importante, muito válida para todo mundo que busca pessoas para estar junto na jornada. A Fran tem uma característica chamada de lealdade. Então, assim, ela comprou a proposta, ela comprou a ideia, ela comprou a empresa. E quando ela comprou, ela foi construindo a sociedade dela ao longo do tempo. E aí, como eu sou um cara que eu acredito muito na meritocracia, chegou determinado momento que eu falei, Fran, peraí, vem para dentro, que faz sentido você estar como sócio aqui. E a gente fez uma distribuição, a gente desenhou um modelo que fazia sentido ela estar como sócia na composição que a gente criou ali, né? Hoje a empresa tem várias unidades de negócio, tem vários CNPJs, então hoje ela faz parte e ela é meu braço direito, assim, na InLeaders para tudo. Todas as decisões a gente conversa, alinha. E aí, assim, depois disso eu fui desbloqueando desse processo. Então hoje tem empresa com o Janguê, com a Lu, que tem 3 sócios. Tem uma empresa que é um outro projeto nosso que a gente criou um negócio, lançou um livro, foi o meu primeiro livro antes desse, que é O Problema Seu, a gente começou com 9 sócios, eu acho, 8 sócios, que era um programa de 12 mentores para trabalhar ali as principais áreas da vida, mais voltado um pouco para a área comportamental, etc. E eu era responsável pela área de gestão. E hoje, na verdade, para mim isso já é uma página virada em relação a essa questão de sociedade. Para mim não há mais nenhum problema, bloqueio em relação a falar assim, putz, cara, não, sociedade não é bom, não dá para fazer, etc. Só a sociedade precisa de um acordo de sócios bem definido. Então, quando você entende que há mecanismos e que tudo que é convidado não sai caro, isso fica muito fácil de você relacionar. Então, assim, Moreira, vamos abrir uma empresa? Vamos, beleza. Cara, vamos sentar aqui. Qual é a tua expectativa? O que você quer? O que você imagina de retirada? Quais papéis você vai exercer? Você vai ter prolabore? Você vai ser sócio investidor? Se você for sair ou se eu for sair, como é que vai funcionar? Quando você desenha isso, começa a ficar tudo muito mais claro. Porque aí você começa a já ter o quê? Ter clareza de todos os papéis e aí você vai setando as expectativas. Eu sempre comento que empresa ela é basicamente um casamento. Então, naturalmente, minha recomendação não case com qualquer um, obviamente, né? Então, não saia casando com qualquer um. E não é uma questão de trauma, bloqueio, qualquer coisa nesse sentido. É uma questão o quê? Justamente de você conhecer com quem está se relacionando, etc. Então, faz um projeto primeiro junto, faz uma iniciativa, aí faz um spin-off, ou seja, um projeto menor, fora da empresa. Cria processo para você realmente sentir se aquela pessoa vai desenhando. E quando você começa a entender mais gestão, você vai vendo que tem vários processos. Por exemplo, juridicamente você tem um contrato que eu chamo de contrato de vesting, que é um contrato que muitas vezes as pessoas não conhecem, por realmente nunca terem a necessidade de ter utilizado ou por nunca ter ouvido falar. O contrato de vesting é um contrato onde você vai cedendo partes da empresa ao longo dos anos, ao longo dos critérios que você definir. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um gestor comercial, eu gosto muito do cara e eu quero trazer o cara para dentro. Então eu falo, cara, se tu vender X% a mais, se você dobrar o faturamento da empresa, você vai ganhar 10% da empresa. Se você aumentar mais de 20% do faturamento, você vai ganhar 1%. Você desenha os modelos e ao final do ano você valida e traz o cara para dentro de acordo com isso. Isso é muito bom, inclusive, para colaborador, aquele cara que você vê que se destacou demais, que você fala, faz sentido ele trazer, faz sentido eu dar uma perspectiva para ele. Então, tem vários modelos que existem e cada vez que você vai pesquisando, você pode ter certeza, alguém já passou pela mesma dor que você. E quando você entende que alguém passou pela mesma dor que você
alguém já encontrou uma solução também para aquilo que você está passando. Você não vai ser o primeiro no mundo inteiro com milhões de empreendedores, etc. Então, assim, cara, você fala, putz, cara, eu quero resolver, eu tenho um problema, eu quero resolver. Vai atrás de pesquisa, usa hoje o ChatGPT, que vai te ajudar com certeza muito, e você vai encontrar uma solução. Você vai encontrar um modelo que funcione de joint venture, de spin-off, ou o que seja, para resolver teu problema. Cara, muito bom. Vários insights, vesting, né? Distribuir equity, o poder que você tem de equity para distribuir na sua empresa. Aquele colaborador que está mais tempo com você, que está passando por uma jornada, que quer empreender, ou então as spin-off, né? Outros negócios que vão abrindo. Você pode ter aqueles colaboradores de destaque abrindo oportunidades para ele ser sócio de você, seu, com uma porcentagem mínima em algum momento. E é um super insight que você trouxe aqui sobre o vesting, distribuição de equity, e gerar valor com a sociedade. Exatamente como você falou, tem um sócio, meu sócio aqui, o Milton, já há 11 anos, cara, você conhece o Milton, tal, sinergia e propósito. Qual o propósito? Meu propósito é executar essa empresa. Meu propósito é fazer uma fusão. Meu propósito é gerar conhecimento. Então, o propósito, quando os sócios estão alinhados do propósito, o resto, e também tem um bom acordo, né? Que normalmente escrito, mas o verbal pelo menos com o mínimo de escrito possível, é muito importante também. Você falou tudo, só complementei um pouquinho aqui, o acordo de sócio, o cara escreve, tem a sinergia com seu sócio e o propósito esteja ligado. Fantástico isso. É uma coisa que a gente fala aqui, que é sobre propósito, a gente fala muito, né? William, queria levantar uma coisa importante, nós temos um quadro aqui, que eu comecei esse quadro com... Quando eu estou falando com empreendedor, eu sempre falo isso. Esse quadro eu comecei com o meu amigo, nosso amigo Ângelo Vargas. Legal. Foi ele que despertou aqui o quadro. O nome do quadro é O Telefone Vai Tocar. O que é o quadro O Telefone Vai Tocar? É o seguinte, o telefone vai tocar é quando chega aquela oportunidade, apareceu aquela oportunidade da sua vida que você recebeu e mudou de alguma forma o seu negócio. Às vezes é um cliente, às vezes é um sócio, às vezes é um convite, é uma mentoria, mas você estava preparado para o telefone tocar. Quando foi que o telefone tocou? Em algum momento você lembra aqui, que é importante na sua vida empreendedora, o telefone tocou e você estava preparado para atender. Tem aí um ponto aí para falar para a gente? Sem dúvida, ele realmente tocou, tá? Então, assim, é algo bem interessante isso, Moreira, porque assim... Eu, desde que a empresa está aberta, a empresa abriu por causa de um cliente nosso do Paraguai que está conosco até hoje. Então, ele está 9 anos conosco, desde o lançamento da empresa. Então, assim, a empresa abriu e desde o começo a gente já prestava serviço. No primeiro ano a gente estava prestando serviço em São Paulo aqui. Então, eu sempre vinha e voltava 2 vezes por mês, etc. Uma vida bem de viagem, coisa. E aí, há 3 anos atrás, eu já tinha claro para mim que eu queria me mudar para cá. Me mudei para cá. Comprei apartamento, aí reformei apartamento e comecei a morar aqui. Só que eu ainda não estava ambientado aqui em Alphaville, né? Ou seja, eu não conhecia ainda as pessoas, conhecia assim um ou outro aqui, mas eu não tinha realmente uma rede de conexão, uma rede de networking legal, assim, pessoas próximas e tudo mais. E aí o fato de eu estar aqui, eu tinha um outro colega aqui, um grande amigo, irmão, Lucas Renz, que já fizemos vários programas juntos, já fizemos podcast juntos, um cara maravilhoso. Muito bom na área de desenvolvimento humano, de liderança, então realmente fica a dica para quem estiver buscando um profissional nessa área. E o que acontece? Ele estava morando aqui também, então acho que ele até veio um pouquinho antes, uns 2 meses antes, aí eu vim para cá, aí começamos a trabalhar, ele trabalhando nas coisas dele, eu na minha, aí uma hora ele me liga e fala assim, ô Will, tudo bem, cara? Beleza? Will, vai ter amanhã uma palestra do Janguier, uma Masterclass Mente Milionária, bora para lá, custa X, etc, tô a fim de ir. Falei, pô, cara, vamos. Só que o que acontece? Você precisa muitas vezes se colocar em situações, em locais, em momentos e círculos de relacionamento que te permita que o telefone toque. Por quê? Porque se eu não tivesse em Alphaville, se eu não tivesse a amizade dele, se eu não tivesse buscando crescimento, etc., podia ser qualquer telefone tocar, podia ser do presidente da República, não ia mudar nada, porque você não ia estar naquele momento de coisa. Então eu me coloquei numa situação, primeiro física, ou seja, eu vi que eu falei, cara, Foz do Iguaçu é uma cidade interessante, legal, mas pro meu negócio ela tem uma limitação de crescimento. Então, mesmo que eu aborde todos os clientes da cidade, ainda não vai chegar onde eu gostaria que a minha empresa chegasse. Então, eu preciso me localizar melhor. Eu preciso estar num grande centro, etc. E quando eu vim para cá, eu gostei muito da região de Alphaville, pela segurança, qualidade de vida, etc. Mas também pelo potencial de negócio. Então, assim, eu me coloquei numa situação de receber oportunidades. Eu abri as portas para as oportunidades que poderiam acontecer aqui.
E se ele me ligasse ao Infos, pegar um voo para não ia acontecer nunca. Aí disso desencadeou todo o restante. Então eu já tinha círculos de relacionamentos, como no caso dele, de empresário, de pessoa que está buscando crescimento, desenvolvimento, etc. Ele me ligou, fui na Masterclass. A Masterclass eu comprei o CSR, que era o evento da sequência. Depois eu comprei a mentoria. Daí virei amigo do Moreira, conheci todo mundo ali da mentoria, lancei o livro, virei sócio do Janguier, etc. Então se aquele telefone não tocasse, provavelmente nada disso teria acontecido. Claro que a gente não sabe, porque os caminhos de Deus ele nos coloca nas situações que devem acontecer quando tem que acontecer, mas aquele telefone tocou, eu falo, realmente mudou minha vida, porque muitas das coisas do lugar que eu estou hoje foram alteradas na linha do tempo em função daquele telefonema. Mas você estava preparado, né? Como você falou, você estava no lugar certo, na hora certa. E a gente não está nesse lugar certo, na hora certa, por acaso não. É porque você procurou, você se preparou, né? Toda pessoa que eu estou falando aqui sobre o telefone vai tocar, é a mesma coisa. Não é mesmo, Gabriel? Todo mundo é a mesma coisa. O cara estava preparado. O telefone tocou, levou você a uma palestra, conectou você a várias pessoas, a vários empreendedores, mentores. E a gente está aqui falando agora dessa história toda. É um livro e que vão vir outros e outros que você já fez. E um livro já lançado, mais empresas criadas, porque você estava preparado, pronto, no lugar certo, na hora certa. Porque você buscou estar naquele lugar. E é todo mundo que passa aquilo. Cara, o telefone não tocou para o padre para a Europa porque ele estava sem estar preparado, estava com a língua afiada. Né? O outro empreendedor aqui, o Raoni, tocou, ele estava se preparando, querendo vir para São Paulo. E assim foi, todos eles estavam preparados. Então, meu amigo, se você não está preparado para o telefone tocar, não adianta esperar, porque o telefone pode tocar, como o William disse aqui, pode ser o presidente da República, ou Elon Musk, ou Steve Jobs, não, mas agora mais não, né? Porque se tocar, lascou. Lascou. Mas pode ser que seja o Bill Gates, pode ser que seja qualquer empreendedor, qualquer negócio. Se você não tiver preparado e com a mentalidade ligada para atender aquele telefone, dizer que está pronto, com a cabeça pronta para executar o chamado que você vai ser chamado para executar, não adianta. E é muito interessante, Moreira, porque assim, isso é o princípio da lei da semeadura, né? Então você pega na Bíblia, é justamente isso. Você está plantando, você não sabe quando você vai colher, mas você vai colher. Então, às vezes, quem está nos ouvindo aqui, o cara está passando por um vale, por um momento difícil, mas ele continua persistindo, ele está ali, ele está estudando, ele está lendo, ele está se preparando, ele está sentando em mesas que ele gostaria de sentar, conversando com pessoas que estão agregando para ele, e ele não sabe quando ele vai usar aquela competência, aquela habilidade, aquele conhecimento. Só que ele está se preparando. Então, no momento que o telefone tocar, ele vai conseguir aproveitar. Por quê? Porque se esse telefone tocasse e eu tivesse na minha mente, por exemplo, um preconceito, não, esse negócio de mentoria, de imersão, isso aí não serve para nada, isso aí é besteira, isso aí não... ele ia me tocar e falar, não, cara, não quero. Podia estar aqui, podia ter com um relacionamento... Não ia servir de nada. Então, é basicamente assim, se você está se preparando, mas a oportunidade não chegou, continue. Tenha fé que vai acontecer no momento oportuno, da forma correta, no momento certo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Esteja sempre aberto, se prepare e sempre atento às oportunidades. Tem gente que não acredita. A autossabotagem existe. Existe. A autossabotagem existe e se você não acredita, isso já é uma autossabotagem. Só para você entender. Se você não acredita em autossabotagem, já é uma autossabotagem. Porque se o seu pensamento não está linkado com aquilo que você quer ser, não vai acontecer. Exatamente. Pode ter certeza. Só vai acontecer se você tiver com a mentalidade pensando naquilo, pensando naquele propósito. E muito interessante sobre esse negócio do propósito, como a gente aprende tanto, mas também a gente já, possivelmente você já tinha isso antes da mentoria, eu também já tinha isso um pouco, foi mais confirmado, que é a importância do propósito ser acima do... O propósito está acima dos negócios, o propósito está acima de ser bilionário, o propósito está acima disso tudo. Isso é apenas uma consequência, né? O network, você não faz network para ganhar dinheiro. Você faz network para quê? Para aprender, para ter amigos, para contribuir com esse grupo, né? Para ser mais interessante do que ser interesseiro. É para isso que você faz networking. E quando você está buscando somente o dinheiro, as coisas não acontecem, cara. Agora, eu vi outro dia Janguier falando exatamente sobre isso. Se eu tivesse pensando no dinheiro, eu não estava onde eu estou. Eu não pensei no dinheiro. O dinheiro foi uma consequência. E é exatamente isso. Quando a gente está pensando não na conta bancária, no que vai cair no dinheiro, e sim no propósito que você vai executar, eu vou ser a melhor empresa de software
do mercado, a mais competente, com a melhor equipe, gerando mais emprego, trazendo mais tecnologia para as empresas. Automaticamente vai cair mais cliente. De forma automática, vai cair mais cliente, vai gerar mais recursos, vai gerar mais renda. Com certeza eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu não estou pensando nisso, eu estou pensando em todo o ecossistema que eu estou gerando, outros negócios que eu vou gerar, amigos que eu vou fazer, coisas importantes, interessantes e prósperas que a gente vai gerar aqui. Assim como é nesse podcast, você aqui, né, meu amigo? Perfeito, Raul. Moreira, veio o Raul na cabeça. Mas vamos lá, mas é exatamente isso. Então, assim, quando você está pensando, assim, quando você diz de não pense no dinheiro, né? Eu acho que é importante até elucidar. Porque às vezes parece que a pessoa, ela escuta isso e fala assim, não, mas pô, todo mundo precisa de dinheiro. Claro, óbvio, todo mundo tem que trabalhar, pagar suas contas, isso daí não é uma questão. A questão é quando você erra onde colocar seu foco. Porque se você coloca o foco somente no resultado, você está colocando foco naquilo que você não tem controle. Vou te dar um exemplo simples. Vamos imaginar que eu quero vender mais. Se eu quero vender mais, beleza, qual é o valor de vendas que eu quero? Eu quero R$1 milhão, sei lá. Beleza, mas eu estou pensando só olhando 1 milhão de vendas e brigando e cobrando todo mundo que não está chegando a 1 milhão de vendas, etc. Eu estou esquecendo de olhar todo o restante, todo o processo que vai me fazer chegar nisso. Então a tua energia não pode estar no 1 milhão. Ela pode estar, beleza? A tua energia não pode estar no 1 milhão. Ela tem que estar no processo que constrói 1 milhão. E 1 milhão vai ser o resultado. Não quer dizer que você não possa olhar e falar, cara, eu quero chegar nesse resultado, etc. Por exemplo, mentoria é muito comum isso. A pessoa vai, e principalmente pro Janguier, que é um cara que é bilionário, né? Então ele fala assim, não, pô, cara, eu tenho que me pagar, a mentoria tem que se pagar, tem que dar ROI na hora, se não der ROI, não valeu a pena. Pô, mas tem tanta coisa indireta, o relacionamentos, contatos, às vezes uma dica que um colega teu mentorando te deu, que você mudou o negócio, que só esse daqui, que você, se você mensurar certinho, já pagou 10 vezes, mas o cara fala, não, se eu for para mentoria, qualquer mentoria que seja, estou dando um exemplo aqui, mas qualquer uma que seja, não, se eu não vender lá dentro X serviços, não valeu a pena. Pô, você está indo com o propósito errado. O propósito tem que ser, aprender, se desenvolver, criar relacionamento. É pensar no processo, é pensar na jornada e não pensar somente no destino. Você vai ter o destino como alvo, mas você vai pensar na jornada, você vai pensar no processo, porque ele vai te levar até lá. Então, basicamente, acho que esse é um ponto super importante da pessoa entender essa diferença. E você falou uma coisa também aqui, no meio das suas palavras antes, sobre a fé. Eu sei que você é um cara de muita fé, forte e firme, cristão, né? E eu sei que isso tem uma importância muito grande na sua vida pessoal e profissional também, né? Como que você fala sobre esse tema? Como é que é a importância da sua fé, ser cristão, como nós somos, buscando os ensinamentos de Deus e o que está na Bíblia, como que isso contribuiu e contribui na sua força empresarial também? Perfeito, meu querido. Vamos lá. Moreira, é o seguinte, cara. Eu te dou o resultado, a perspectiva direta das coisas. Quanto mais me aproximei de Deus, mais minha vida evoluiu. Simples assim. Desde vida espiritual, quanto mais eu evoluí minha vida espiritual intencionalmente, ou seja, eu me coloquei em situações, eu tive atitudes que elevassem a minha vida espiritual, ou seja, estar mais indo na missa, orando mais, lendo a Bíblia, participando de novena, de quaresma, de tudo. Por exemplo, agora eu estou fazendo a quaresma do Frei Gilson. Estou ouvindo todas as pregações dele, 1 hora, 1h30, 2 horas por dia. Então é realmente um dedicar-se à fé. E é muito engraçado que você encontra tempo para tudo aquilo que você quer. Então, assim, quem está distante da fé, quem está distante de Deus, etc., da espiritualidade, é realmente uma decisão, porque assim, a desculpa de não tenho tempo, ela nunca é uma desculpa válida, porque você só não tem prioridade a Deus. E aí, olha como é difícil dizer isso, né? Quando difícil. Você fala, cara, não tô indo faz mais de 2 semanas. Aqui você, eventualmente, aconteceu alguma coisa, uma semana, beleza, faz 2, 3, 6 semanas, 1 ano, 2 meses, 4 meses, 6 meses que você não tá indo em nenhum culto, missa, etc. Meu querido, Deus não é prioridade na tua vida. Então você tem que repensar algumas coisas. Pode ser que se você não acredita, tudo bem. Agora, se você acredita e entende que realmente ele é real, que ele existe, então, ele não é prioridade. Então, aí você precisa mudar. E aí é muito engraçado porque, assim, você ouve-se muitas coisas, né? Assim, tem muitos falsos profetas, etc. E a gente precisa realmente aprofundar a nossa fé na Sagrada Escritura, nas tradições, entender realmente tudo que está ali por trás dos ensinamentos. E aí você falou bastante de propósito e
como eu tenho acompanhado muito ali o Frei Gilson, etc., porque agora tô todo dia com ele, né? Mais com ele do que com a minha excelentíssima. Então, assim, propósito. Qual é o propósito da vida? E ele fala muito claro, cara. O propósito de todo ser humano é ser santo. Só isso. Simples. Propósito é ganhar dinheiro? Não. Propósito é ser santo. Quer dizer que a gente não pode ganhar dinheiro? Não. Deus quer que a gente ganhe dinheiro. Deus só não quer que em situação nenhuma nós colocamos qualquer coisa material acima de Deus. Acima da santidade, né? Acima da santidade. Então, ser santo, o que é ser santo? Basicamente é você tentar ser uma pessoa melhor cada dia. Só buscar, isso. né? Buscar. Buscar, entendeu? né? Porque você vai dizer assim, mas alguém vai dizer ninguém é santo, não existe santo. Ninguém entende, né? Que buscar ser santo e buscar ter uma vida em fé, digna, fazendo bem, sem os pecados, né? Se você tirar tudo o que fala os 10 mandamentos, meu amigo. Meu querido, não matar, amar a Deus sobre todas as coisas. O que fala a mais? Então, tipo assim, só fala de coisa boa, a Bíblia só tem ensinamentos prósperos de coisas boas. Então, se você, de fato, busca cumprir os mandamentos, busca seguir a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, com certeza você está buscando ter uma vida santa, e isso é ser santo, é buscar essa vida santa, né? É como se fosse a excelência, né? Quando todo mundo fala da excelência, não se tem excelência se busca de forma contínua, igual a vida santa, se busca de forma contínua. Nós somos pecadores, pecamos o tempo todo, estamos sempre em pecado, na cabeça, em todos os sentidos, mas sempre buscando se redimir, pedir o perdão, reconhecer, porque quando a gente reconhece que é pecador, é onde está a fragilidade, na fragilidade humana, a santidade está nesse reconhecimento. E, Moreira, é muito legal isso, porque assim, quando a gente fala, o propósito da vida é isso, é buscar ser santo, é você trabalhar, é tentar desenvolver isso. Tem um livro muito legal que eu li agora, na verdade, assim, eu fiz todo o processo baseado nele na quaresma agora da Páscoa, né? Chama-se Imitação de Cristo. Então, assim, cara, basicamente o que você tem que fazer é tentar imitar Cristo. É só isso. É tão simples quanto isso, cara. Veja tudo que ele fez, tente fazer tudo igual. Se tu fizer isso, já está à frente à frente não, porque não é uma concorrência, não é uma disputa, mas você já está à frente do seu eu anterior, né? Do seu eu de ontem. Então, é muito sobre isso, entendeu? É sobre você olhar. E aí, assim, nós estamos num meio, por exemplo, que se fala muito em Alphaville aqui, de prosperidade, etc. Só que é nunca perder o olhar disso. É assim, cara, o material, ele podemos ter ambição, podemos querer crescer, se desenvolver, dar mais oportunidade de emprego para mais pessoas, fazer nossas empresas impactar mais gente e cada vez mais. Só que a gente só não pode colocar o bem material, o material, em cima do espiritual. É o quê? É sempre Deus, família, e aí o restante, aí você escolhe suas prioridades. Mas a essência principal é essa. Isso não tira, não quer dizer que você não pode ter foco em crescimento, nada disso. É só saber priorizar, saber o que é realmente importante para a tua vida. E é muito legal que uma das piadas mais geniais que eu vi em stand-up foi a do Rodrigo Marques, que ele fala de Deus, fala da Bíblia, ele fala assim, cara, o que é Deus pra você? Aí o cara fala, é tudo. Cara, mas Deus é importante, mas cara, não, Deus é minha vida. E como que você aprende com Deus? Não, Deus escreveu um livro pra mim. O que esse livro pra você é? Tudo. Você já leu esse livro? Não. Tipo, se é tudo na tua vida, você no mínimo deveria ter lido, né? No mínimo você deveria estar lido várias vezes, etc. Então eu acho que isso diz muito da nossa fé moderna, né? Ou seja, tem muita gente que quer adaptar a fé ao estilo de vida dela, do jeito que... Não, velho, a fé é simples, é só seguir Cristo, fazer imitação de Cristo, tentar ser igual a Ele e buscar a santidade, justamente reforçando o conceito que você trouxe. O conceito não, porque é a explicação que você trouxe, que é de nos tornarmos melhor a cada dia. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, continuaremos sendo, seremos até o final dos tempos, mas se nós buscarmos ser melhor a cada dia, baseado nos ensinamentos dele, com certeza a tua vida vai avançar. Você vai ter relacionamentos melhores com sua esposa, com seus sócios, seus amigos, seus colaboradores. Você vai fazer o teu negócio crescer porque você vai começar a colocar energia naquilo que realmente importa. Você vai dar exemplo para os seus filhos. Então, assim, tudo vai te levar a evoluir espiritualmente. E se for o teu objetivo, financeiramente também, prosperidade, todo o restante. E tu tá ligado a esse propósito, né? Porque você falou uma coisa interessante, né? Que a gente sempre escuta e a gente também fala, né, e está dentro do nosso propósito, eu acho, nós dois, e algumas pessoas que a gente conhece, segue, e mentores, que não é pecado querer ganhar dinheiro. Não é. Não é pecado ter uma vida próspera. Não é pecado, não é contra os mandamentos de Deus, não é pecado querer ser rico, milionário, bilionário. Desde que esteja dentro de um propósito bem maior do que esse, né? E você edifica a vida de outras pessoas de várias formas.
Você edifica com humildade, você edifica com caridade, você edifica sendo uma pessoa mais humilde, mais simples, você edifica sendo um frei que fez um voto de pobreza extrema, como o Frei Damião, que andava descalço e tinha sua missão específica lá no Nordeste, como outros religiosos que já não eram guerreiros, outros que foram médicos, outros que foram empresários, empreendedores, os últimos agora das redes sociais, da tecnologia. Então, existem várias formas de edificar a vida de outras pessoas e de levar prosperidade para a vida de pessoas, com testemunhos de diversas formas. E você também, próspero, pode ter, né? A gente, quantos casos tiveram de empreendedores na Segunda Guerra, né? Que usaram da sua empresa para salvar os judeus, né? Então, diversos livros e filmes que falam desse tema e outras formas e outros empreendedores e empresários que levaram coisas boas para a sociedade com seus gestos e com sua riqueza e com suas fontes. O Bill Gates aí faz uma extrema, né, uma sequência de atos e de ações para levar água para a África. Então, tem várias formas de edificar a vida de pessoas, de contribuir com a vida de pessoas, também ganhando dinheiro, também sendo próspero e levar prosperidade para os outros também. Eu acho que o contexto está em cima disso, né? Perfeito. Não, com certeza, Moreira. E assim, ó, é muito legal que eu tenho um relato bem interessante de contar, porque quando eu comecei a abrir empresa de consultoria, a gente começou a fazer consultoria e comecei pela primeira vez a ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Ou seja, comecei a ter um carro bom, comecei a ter uma casa legal e tal. E eu olhava e falava, cara, eu não posso pedir a Deus mais. E eu tinha esse bloqueio. Eu falava assim, cara, eu já tenho tudo, tem tanta gente que precisa mais do que eu, e eu vou ficar pedindo a Deus, pô, me dê mais dinheiro, quero faturar mais, Sim. Quero crescer mais. Era bloqueio mesmo. Assim, é de entender que realmente, pô, você tem coisas a se desenvolver, mentalmente, inclusive. Tem bloqueios, destraves, desbloqueios. O Pablo fala muito, desbloqueio. Desbloqueia. Então assim... E isso também, a profissão de coach, ela foi muito... Não estou falando nem só do Pablo. Assim, todos os coaches têm um papel muito importante na vida das pessoas e acabou sendo muito... Caricato, de alguma etc. forma, né? O cara não foi levado tão a sério em algum momento depois, né? Mas é um trabalho fantástico. Quem tiver interesse, faça e busque, porque os profissionais que ficaram agora são os bons. Porque assim, como já passou a onda, quem ficou ainda, quem realmente acredita, ainda está, etc. Então faz muito sentido. E eu tinha bloqueio de pedir para Deus isso. E até que em alguns encontros com ele, no sentido assim de sinais que ele me passou de forma muito clara, eu comecei a entender que, pô, peraí, no fundo, é egoísmo da minha parte não querer me desenvolver e crescer. Porque o que vai mandar não é o quanto de dinheiro eu tinha na minha conta no dia que eu faleci, ou se eu queria ter mais dinheiro ou menos dinheiro. É a essência do meu coração, ou seja... O que no fundo do meu coração eu queria? Eu queria dinheiro só para mim, só para eu ser coisa e passando por cima das pessoas e trocar de carro, trocar de casa, etc. Ou eu queria realmente impactar as pessoas, impactar as vidas e fazer as coisas acontecerem e por consequência isso era uma coisa natural que iria acontecer. Então quando eu comecei a mudar a métrica do meu crescimento, eu falei, cara, eu preciso começar a medir o número de pessoas que estou impactando. Quantos funcionários, quantas pessoas, colaboradores eu estou levando riqueza, vida, emprego, etc. para a vida das pessoas. Quando eu comecei a mudar isso, tudo deslanchou. Por quê? Porque eu comecei a ver, as coisas começam a fluir quando você começa a entender que, pô, aquilo ali, o impacto que você causa na vida das pessoas. E ali, pô, primeiro eu comecei, eu quero, pô, ter 5 funcionários, depois eu quero ter 10, 20, 30, 50. Então você vai vendo que o quê? Que, pô, esses objetivos, no fundo, tudo o restante ele vai acontecer. O financeiro ele vai vir, aquilo que a gente falou de não olhar só o destino. Você tem que ter saber o destino final onde você vai chegar, mas olha o processo. E se o processo é fazer um baita de um trabalho, desenvolver teu negócio, ajudar pessoas, ajudar empresas, fazer as coisas crescerem, se desenvolverem, etc., vai acontecer. É só uma questão de você olhar. E eu tinha esse bloqueio de falar, pô, eu não quero ter coragem, não, pedir para Deus isso, pedir para Deus faturar mais, para ganhar mais, e não que seja um problema, tá? Assim, é só que era uma coisa que eu passei. E hoje isso, graças a Deus, está muito tranquilo. Assim, hoje eu tenho clareza de que, pô, o dinheiro ele é instrumento para mudar a vida das pessoas.
para contratar, para gerar mais impacto social. Peguei inúmeros depoimentos na convenção, lá foi maravilhoso. Um monte de gente falou assim, Will, pô, a InLeaders é a empresa da minha vida, eu quero ficar aqui 40, 50 anos, cara. Então, assim, são coisas que quando você ouve, você fala, pô, cara, olha o que eu estava privando pessoas de viverem. Porque se eu estava com uma mentalidade pequena, bloqueada, eu estava privando essas pessoas de ter experiência. Pessoas que ganhavam 2 mil em 1 ano e meio, 1 ano ganhando 10, 15 mil. Você fala, pô, cara, olha o que eu impedi pessoas de fazer. E aí quando você desbloqueia, você fala, caraca, eu preciso ajudar mais gente. Como que eu ajudo mais gente? Fazendo meu negócio crescer mais, vendendo mais, trazendo mais cliente, fazendo todo o processo acontecer. E aí você vai desbloqueando e você vai entendendo que, pô, você tem que essa página foi virada e que agora terão outras também, outros desbloqueios para pro crescimento, etc. Mas assim, gente, Deus não é contra a riqueza, não é contra dinheiro, contra a prosperidade, nada disso. Só lembrando, nunca coloque dinheiro, prosperidade, essas coisas acima de Deus, porque Deus é acima de tudo. Só isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento por um único motivo, porque Ele é tudo. Só isso. Desbloqueie, meu amigo. Desbloqueie e seja próspero e leve prosperidade para outras pessoas. Sua vida vai ser edificada e você vai edificar outras vidas também. Com certeza, levando prosperidade. Essa mensagem aqui é muito boa. E falando em mensagem, eu sei que a gente tem aqui um super livro, né? Que é esse que já está super indicado. Mas nós estamos chegando aqui já no fim desse bate-papo, que com certeza nós vamos ter mais oportunidade de falar, né? Queria até depois desafiá-la aqui para outros temas, desafiá-la no sentido de fazer alguns cases aqui de algumas empresas, convidar as pessoas aqui para trazer alguns cases para a gente falar sobre o case dela, da empresa dela e como que a gente pode ajudar, né? Show. Falar aqui num tema aqui específico. Manda para a gente, manda seu tema aqui no podcast que a gente vai bater um papo aqui com o especialista, cara, sobre projeto, processo, sobre marketing. Fala, sua empresa é o quê? É um salão de beleza? É uma barbearia? É uma padaria? O que é que você tem? Qualquer empresa, é uma empresa grande, média, pequena. Traz o seu case para a gente, fala um pouco e nós vamos discutir esse case aqui depois de uma sessão aqui. Já está aqui muita coisa improvisada hoje, mas só coisa boa, só porque eu estou com um amigo, então com um amigo a gente pode fazer isso. Vamos falar depois aqui, vamos fazer ao vivo aqui, já falar com você. Mas eu queria que você me indicasse, deixasse um livro aqui de indicação. Você falou alguns aqui hoje, né? Quando você falou ali do livro que você estava falando, eu me lembrei... Imitação de Cristo. Imitação de Cristo, eu me lembrei do Padrezinho, né? Amar como Jesus amou, né? Tem uma música dele que é linda, né? Aquela música fantástica ali. Você já trouxe esse livro? Fala outro livro aí, deixa um livro aí de sugestão aí para nossos ouvintes. Segundo o meu tio, não é ouvintes, porque eu não estou no rádio, nem telespectador, porque eu não sei. Nossos seguidores, né, Gabriel? Legal, muito bom, Moreira. Vamos lá. Sobre o estudo de caso, acho muito legal. Assim, se o projeto for adiante realmente e colocar em prática, estou à disposição aí para precisar, que eu acho que é muito bacana. Trazer, às vezes, até desafio de trazer ao vivo, a pessoa conta o case dela, ou traga um case gravado e a gente depois debate em cima. Acho muito bacana, acho que vai agregar muito na vida de vários empreendedores, empresários que estão nos ouvindo aí. Espero ouvindo, assistindo, não sei. Vamos lá, livros, né? Você comentou de livro. Eu vou sair um pouquinho da linha dos principais livros que todo mundo acaba falando, que é Mais Perto do Diabo, Dale Carnegie, esses livros que são mais comuns, vamos dizer assim. Um livro que mexeu muito comigo, que despertou muito meu lado empreendedor, foi um livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Quase ninguém que eu conheça tenha lido esse livro. É um livro muito legal, porque ele é um livro tipo esse daqui, no sentido de ele tem várias histórias no mesmo livro. Então aqui são histórias de empreendedores. Mas no livro Oportunidades Disfarçadas, ele tem volume 1 e 2, ele traz histórias de grandes empresas, como elas viraram o jogo, entendeu? Então assim, como que surgiu, por exemplo, a Ipanema? E aí ele conta a relação da Ipanema com a Havaianas e conta o caso todo daquilo lá. Como que surgiu a Fanta? E por que a Fanta foi assim? Então ele vai contando vários casos e curiosidades que são muito ricos. Você fala assim, caraca, velho, o cara não teve essa sacada. Pra você ter uma ideia, eu li esse livro inteiro numa única sentada, numa viagem. Eu sentei, eu comecei a ler na primeira página e terminei na última. Eu falei, cara, isso aqui é muito louco, velho. Eu falei, E é um livro assim que eu não conheço muita gente que tenha lido, eu acho que faz muito sentido. Assim, quem quiser ler, eu acho que vai aprender muito e vai ter vários insights. Fala, os caras viraram o jogo, meu. Coloca aqui, Gabriel, no comentário aqui os livros aqui, todos os livros que a gente está tocando aqui, esse do MBN, o do... Problema Seu também, Problema que é Seu, e esses últimos aí que o William falou,
como dica. Eu queria, né, como eu disse, estamos terminando, infelizmente, senão fica muito longo, para a gente fazer outros, para deixar aqui a vontade de a gente fazer outros e fazer os estudos de casa também. Eu queria finalizar aqui com você, claro. Queria que você fazer uma coisa nova aqui, né? Sugestões aqui de uma pessoa querida, da Rafaela, que você indicasse aqui algumas pessoas para a gente convidasse também, e indicasse algumas pessoas para a gente convidar aqui para próximos podcasts para o seu conhecimento, que você indicasse algumas pessoas que com certeza nós vamos atrás para falar e também deixasse aí sua mensagem, convite para suas redes sociais, em líderes, conhecer você, quiser uma mentoria com William Fabrício, como é que faz? Fica à vontade aí para finalizar aqui esse nosso podcast fantástico. Show de bola, Moreira. Vamos lá. Indicações de futuros entrevistados, né? Acho que seria incoerente da minha parte, né? A gente falou várias vezes do Janguier aqui como meu mentor, como um dos caras que fez a virada de chave minha. Acho que ele é um grande nome. Se um dia se essa oportunidade acontecer, seria muito legal aqui. Tem um grande colega nosso também que escreveu esse livro aqui, que é o Leandro Moura. Então acho que ele também vai agregar muito na parte ali de toda a parte de holding, de estrutura empresarial. Ele tem um conhecimento jurídico assim absurdo, trazendo para a vida real, trazendo para a forma prática, proteção patrimonial, holding. Então todo o processo ali que vai agregar, acho, absurdamente. E tem um grande colega meu, que você ainda não conhece, mas vai ter o privilégio de conhecer, que é o Ricardo Esquilassi, que ele já foi meu sócio no passado, hoje é um grande amigo, é cliente também. Então, assim, realmente é uma pessoa que tem muito a agregar, com um histórico assim, profissional, empresarial, absurdo, com uma jornada assim, de muito conhecimento. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, assim, realmente, se eu não disser que foi a mais inteligente, está no top 3, tem uma capacidade absurda. E eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para seu conhecimento. Vamos lá? Janguier, Leandro Moura e Ricardo Esquilassi. Ricardo Esquilassi, estou esperando você aqui, já próximo episódio. Leandro Moura, também esperando você, meu amigo, também de Goiás, né? Isso. Advogado, fera. E Janguier também, o chapéu paraibano conterrâneo, tá aqui esperando, viu? Vou colocar o chapéu aqui da Paraíba pra gente falar um pouco aqui sobre ser obstinado também. Pô, só tem gente fera. Obrigado pelas indicações, com certeza. Vou fazer, o convite já tá feito já tá feito por você. Vamos lá, próximos episódios, hein? Quem sabe? Isso aí, vamos pra cima. E o William, finalizando, chave de ouro, convidando a galera para conhecer aí em Líderes, o William, mentoria, finaliza com você aí, cara. Perfeito, pessoal. Então convido vocês, se vocês gostaram desse episódio, achou que agregou em alguma coisa, trouxe alguns insights, se vocês conseguiram anotar mudanças reais para o seu negócio, me segue lá nas redes sociais, william.fp, a gente vai deixar aqui. Também é em Leaders, que a gente vai deixar aqui no Instagram, todo o processo. Se você estiver buscando soluções para gestão de projetos, ClickUp, HubSpot, soluções de consultoria empresarial também, então conte com a gente tem realmente uma vasta gama de especialidades, mais de 300 profissionais que atuam conosco hoje, a gente pode atender vocês em várias áreas, então a gente pode realmente agregar e elevar o valor do negócio e fazer vocês subirem de patamar e ir para o próximo nível. Então é isso, Moreira, um grande abraço, agradeço muito pelo convite, sigo à disposição, quando precisar, estou aqui, realmente é um prazer participar desse projeto maravilhoso e conte comigo. Coisa boa, episódio fantástico, obrigado meu amigo William por contribuir bastante aqui para o seu conhecimento, viu? Hoje eu saí aqui com muito conhecimento, né? Claro, não deixar de agradecer nosso patrocinador, MyTrack, não pode deixar de falar, melhor solução de gestão logística do Brasil. Valeu, obrigado aí por todo o incentivo aqui ao Estúdio PSC. Finalizo aqui convidando você a seguir Estúdio PSC no Instagram, nas redes sociais, TikTok, no YouTube. Coloca lá o sininho, marca lá tanto esse como os outros episódios, outros convidados que virão em breve em outros episódios. Valeu, pessoal, obrigado, valeu. Valeu, Gabriel Leal, pela produção aqui do Estúdio PSC para o seu conhecimento mais uma vez. Super fantástico. Tchau, tchau, até a próxima. Abraço, até mais.